寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Tailândia e Laos, Laos ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Laos, à Tailândia, né, da Guerra Franco-Siamesa, e ao Camboja e à Indochina aí como um todo. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, hoje vamos falar de uma rebelião com um teor religioso, né? Rebelião do homem santo. Mas santos se rebelam? Santos guerreiam? Santos apoiam violência? Será que santos fazem rebelião? Pois é, né? Pode parecer um tema um tanto quanto contraditório, mas não tem nada a ver com catolicismo. Pois é, então fique tranquilo. Nenhuma religião vai ser ofendida aqui, né? Mas, como é o meu canal, assuntos exóticos sempre vêm à tona. Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, lembrando que vou passar o contexto um pouco antes da treta, aí sim, vamos iniciar o vídeo. Beleza? Enfim, né? Tudo começou, basicamente, né, quando o rei Chulalongkorn, né, do Reino de Sião, Tailândia, ele começou a fazer, tipo, novas administrações aí no reino, né? E, basicamente, dividir as áreas. E as áreas que eram compostas em três, que eram as áreas internas, né, que, como o nome já diz, as áreas que iam ficar ali dentro do Reino de Sião, as áreas externas, né, que ainda assim seriam áreas ali do Reino de Sião, mas iriam funcionar mais como uma espécie aí de estado tampão, estado vassalo, em vez de, né, ser basicamente anexado ao Reino de Sião. E a outra categoria, né, seria os estados tributários. E esses estados tributários ficavam, em sua grande maioria, no Laos, né, no território que hoje é o Laos. E só que tem um porém, né, o rei Chulalongkorn, ele deixou ali Vientiane, né, meu Deus, perdoe a pronúncia, como uma zona autônoma, ou seja, né, e também isenta de imposto. Então, os nobres ali, a aristocracia do Laos, né, agradeceu, e também o rei Chulalongkorn, né, deixou, né, que o próprio povo do Laos administrasse, que os próprios nobres, a aristocracia do Laos administrasse ali os povos e tribos ali que viviam naquela região. Só que tinham, porém, as tribos não seguiam ordens nem do Sião, nem dos nobres ali de Vientiane. Então, né, o que acontecia é que essas tribos aí, eles acabavam guerreando entre si, né? E a tribo perdedora era vendida, era escravizada e eles eram vendidos em Champasak, né? Que vocês estão vendo aí no mapa. E muitos desses escravos aí, eles eram vendidos aí para Bangkok e para Phnom Penh, né? E depois, né, esses escravos aí acabaram gerando lucros, né? E também compensava, né, porque essas tribos estavam guerreando entre si, então, né? E os governantes ali, em teoria, não estavam sujando as mãos, né? Em teoria, né? E isso acabou gerando lucros, né? Gerou lucro para a Tailândia, que eles iam para Bangkok, e de certa forma ali, até mesmo para a França ali, que já estava ali dando uma vasculhada ali já no Camboja, né? Apesar da Tailândia não gostar muito, mas enfim, aconteceu, né? Então, em 1884, o rei Chulalongkorn, ele aboliu a escravidão, né, e exigiu que todas as pessoas que tivessem nascido até 1868 que tivessem nascido a partir de 1868, né, fossem
fossem liberados, e isso desagradou totalmente a França. Só que a França e a Tailândia, o Reino de Sião, já não estavam se entendendo, e teve ali basicamente a guerra franco-siamesa, que eu já fiz vídeo. E beleza, né? A Tailândia acabou perdendo o Laos para a França, e com isso ali foi criado ali uma zona desmilitarizada. E essa zona desmilitarizada, literalmente, não podia entrar ninguém que tivesse arma, nem do lado francês, nem do lado de Sião / Tailândia. Ou seja, não tinha uma força policial sequer. Afinal, um policial pode dar um tiro em alguém, né? Não que outras pessoas não pudessem, né? Mas enfim, o policial representa uma instituição do governo do estado. Então, muitos bandidos, tanto do Laos quanto do Reino de Sião, faziam tudo o que tinham que fazer nessas áreas desmilitarizadas ali, que muitas das vezes eram de fronteira ali com a Tailândia. Não era literalmente uma linha reta, eram alguns pontes aí em si, tá? E já em 1899, perdoe, o rei Chulalongkorn, né, ele chegou e tirou a autonomia aí de Vientiane, né? Meu Deus, esse nome é horrível. Perdoe se você for do Laos e estiver escutando isso, tá? Ele foi lá e tirou a autonomia dessa região e tirou a autonomia dos nobres, da aristocracia aí do mesmo. E não só isso, mas também, né, como ele começou a fazer ali com que a aristocracia do Laos tivesse que começar a pagar tributos, começar a pagar imposto diretamente ali para o Reino de Sião. E isso estava ali desagradando muito e acabou gerando aí alguns protestos violentos, né? Mas que logo aí foram acalmados. Porém, as tribos continuavam tretando entre si. Porém, um cara chamado Ong Keo, né? Ele era um líder religioso, líder xamânico, e ele começou a unificar essas tribos, né? E com isso ele acabou chamando a atenção ali dos franceses, sim, porque eles estavam ali no Laos, né? E os franceses pensaram, como que um cara, um líder religioso, um cara, conseguiu unificar as tribos e fizeram elas pararem de brigar, sendo que nós, armados com um armamento mais moderno e melhor que temos, não conseguimos fazer isso? Pois é. Então, né, agora as coisas começam a ficar tensas, porque a partir do final de março de 1901, né, o comissário francês, ele começa a criar ali uma milícia, né, para fazer uma expedição em Saravane, né? Só que ao mesmo tempo, esse Ong Keo, ele também não estava dormindo, não estava só fazendo os rituais xamânicos. Não, ele tinha acabado de criar uma organização, né, um governo autônomo ali chamado Fumibun, né, que era basicamente uma unificação aí de todas as tribos sob o domínio dele, né, o domínio do Ong Keo, Ong Man e Ong Komandan, né? Que esses três aí eram cabeça, mas esse Ong Komandan, ele era o vice-líder dessa seita. Vamos falar, enfim, esse grupo aí, né? Então, a partir do dia 12 de abril, ainda de 1901, né? Esse comissário francês foi fazer a expedição em Saravane, só que eles foram pegos aí por uma emboscada aí de um total aí de 1.500 soldados aí do Fumibun. E esse comissário francês aí, ele escapou, saiu correndo e foi ali alertar ali nas grandes cidades, né, o que tinha acontecido. Só que, do mesmo modo que ele estava fazendo uma propaganda para as pessoas ficarem espertas e coisas do gênero, né, o que aconteceu foi um efeito meio que ao contrário, porque para o povo francês isso soou como uma propaganda bárbara e algo extremamente negativo, mas os outros índios, os outros nativos ali, eles pensaram, pô, se o pessoal aí com armamento arcaico conseguiu descer a porrada nos caras com armamento moderno, eu vou me juntar a eles. E isso atraiu um total de 1.000 a 1.500 aí nativos de tribos diferentes ali pro Fumibun.
E já no dia 29 de março, ainda de 1901, um posto francês aí, né, foi queimado e as pessoas que estavam lá foram zeradas, incluindo um comandante. E as armas aí foram sendo roubadas, armas, munição, tudo que tinha ali para ser usado, eles, né, saqueavam tudo. E esses boatos aí começaram a chegar ali no nordeste, né, do Sião, barra Tailândia, né, que o Phumin estava ali planejando atacar a Tailândia e que eles planejavam não só atacar a Tailândia, como dominar a Indochina por inteiro para depois dominar o mundo. E o outro boato, né, era que Ong Khel era um xamã muito poderoso, que ele conseguia fazer o que queria, que tinha poderes sobrenatural, e que uma das magias dele era basicamente transformar qualquer pedra em ouro, mas ele nunca transformou. Então, né, as coisas aí foram meio que criando boatos, colocando a imagem dele como uma pessoa com poderes sobrenaturais, místico, né? E, né, para piorar, né, em junho ainda de 1901, né, diversos soldados lausianos, né, mas que estavam ali no exército francês ali do Laos, eles basicamente o que fizeram? Desertaram. Sim, eles literalmente desertaram e pensaram, mano, por que eu vou obedecer o francês, sendo que tem um cara que literalmente transforma pedra em ouro, né? Só que eles não foram com esse pensamento, eles foram mais com o pensamento de que, tipo, aquele cara que está lutando contra os franceses tem a mesma cor que eu, nasceu na mesma terra do que eu e tem o mesmo inimigo que eu. Por que eu estou com os franceses? Então esses soldados aí, né, foram se juntar ao Phumin Bun e para provar lealdade ao Ong Khel, eles tiveram, né, que atacar alguns postos franceses e eles foram fazendo isso ao longo aí da fronteira com a Tailândia, ou Reino de Sião. E isso só estava preocupando muito mais aí o Reino de Sião, né? Afinal, eles pensaram, peraí, será que o boato que os caras vinham atacar a gente é verdadeiro? E depois eles acabaram dando uma cessada. Porém, né, em março já de 1902, Ong Man, ele se autoproclamou o próprio Phumin Bun, né, como querendo criar um sentimento de unidade, querendo criar que todos são um, tipo um exemplo, todos são Nigan, todos são um só, sabe, não existe diferenças, enfim. Ele queria, né, tentar criar isso, mas ele até que viria a usar isso futuramente, né, ele tentou basicamente criar uma vertente já dentro aí do próprio Phumin Bun, né? Mas aconteceu que ainda em março, né, mais precisamente no dia 28 de março ainda de 1902, eles basicamente invadiram o Reino de Sião, né, e atacaram uma cidadezinha ali que fazia fronteira com Laos, chamado Kemerat, que vocês estão vendo aí no mapa. E isso... e eles não só atacaram Kemerat, né, como eles acabaram com a cidade, saquearam ela por inteiro e sequestraram ali o governador da cidade e empacotaram ali como uma mensagem, né, falando que não existe autoridade além de Ong Khel. E isso preocupou o Reino de Sião, que foi lá e respondeu com um humilde 400 soldados. Então Ong Man foi lá e respondeu com 1.000 soldados. E o Reino de Sião teve um prejuízo tremendo, né? 155 aí foram empacotados, né, do Reino de Sião. E grande parte aí da maioria ficou gravemente ferido. Então os caras foram lá e tomaram um pau. Aí outros nativos olharam e falaram, peraí, os caras deram um pau nos franceses e agora estão dando um pau no pessoal do Reino de Sião, na Tailândia, peraí, eu vou me juntar a eles. E eles conseguiram, em média, quase aí 2.000 novos militantes a favor dele, tá? Novos recrutas, digamos assim. Só que dessa vez eles não estavam respondendo diretamente ao Ong Khel, e sim eles responderiam ao Phumin Bun, Ong Man. Já no dia 3 de abril, ainda de 1902, né? Os soldados aí do Reino de Sião, barra Tailândia, né, eles foram lá confrontar os soldados aí do Phumin Bun. Eles pensaram, nossa, né, nós temos metralhadoras, não é mesmo? Nós temos outros armamentos melhores que o dele.
Então, né, eles foram lá e atacaram, né, o Fuminbum, eles atacaram primeiro, e eles zeraram ali um total aí de 300 soldados aí do Fuminbum e prenderam ali outros 400, né. E ainda em abril ainda de 1902, né, o Fuminbum, eles foram lá e atacaram uma cidade que fazia fronteira, né, com o Reino de Sião, Tailândia, né, uma cidade chamada Savanket, né, e eles, né, foram lá para atacar um quartel militar francês, justamente, né, para pegar as armas dos franceses e tal. Só que dessa vez eles tiveram um certo prejuízo. Por quê? Porque eles foram para cima dos franceses acreditando que eles conseguiriam fazer uma magia, sim, que iria conseguir transformar as munições dos franceses em flores, ou seja, eles estavam literalmente crentes, né, que Ong Kiel ia conseguir fazer com que as munições dos franceses viessem a virar flor no meio do caminho e que não iria acertar eles. Só que foi totalmente oposto, né? E um total aí de 150 soldados aí do Fuminbum foram de base, né? Foram de base, foram empacotados. Só que como eles estavam em maior número, estavam com mais arma branca e coisas do gênero, né? Eles foram lá e conseguiram sim atacar esse posto francês e roubar ali basicamente esse quartel, aliás, né? E roubar ali diversas armas, diversas coisas ali que os franceses tinham bélico, né? De poder bélico. E a partir desse momento, né? As coisas foram seguindo, né? Normal. E em 1904, né, tanto os siameses, né, quanto os franceses conseguiram isolar, né, o Fuminbum em diversas montanhas aí. Só que a Tailândia e a França ainda eles não tinham uma aliança formal, tá? Então, a partir desse momento, né, eles começaram a fazer ataques de guerrilha. E a partir de 1905, né, Ong Kiel ele basicamente atacava um lugar, fugia para Sião, atacava em Sião, fugia para o Laos, só que ele já estava começando a ficar muito visado, né? E ele já estava começando a ficar tipo sem poder se comunicar com os outros, porque as outras montanhas ali estavam isoladas e não tinham como ele manter contato. Mas se ele era feiticeiro, por que ele não fazia uma magia assim, meio Doutor Estranho? Enfim, então isso foi seguindo até... E aliás, né, a partir desse momento, a partir de 1905, tanto a França, né, Sião, quanto a Tailândia, eles fazem uma aliança formal contra o Fuminbum, ou seja, eles passam a trabalhar juntos, né? Então, em 1910, Ong Kiel, né, ele é empacotado por um soldado francês. O francês tenta convencer ele a se render, mas ele acredita fielmente que os tiros não vão acertar ele. E ele foi lá e, né, os franceses provaram que ele estava errado. Só que, a partir desse momento, né, o vice-líder, né, que era Ong Komandan, ele foi lá e passou a assumir o Fuminbum. Só que ele foi lá e levou essa rebelião até 1936. E agora vocês estão se perguntando, quando que ele foi zerado? Bem, Ong Komandan, né, ele também foi zerado pelos franceses em janeiro de 1936. Mas acabou a rebelião por aí? Não formalmente. Vocês ainda estão pensando, tá, foi o Ong Kiel, o Ong Komandan, mas cadê o Ong Man? Aí aqui tá, o Ong Man, em 1933, ele criou uma vertente, né, onde ele se dizia o Homem Santo. E ele ia nessas tribos e passava os ensinamentos, né? Ele passava basicamente as profecias xamânicas que ele supostamente fazia, né? Então, ele basicamente, né, começou a criar sua própria vertente aí dentro do Fuminbum. Só que não era apesar de não ser uma vertente reconhecida pelos outros dois ONGs, ainda assim era uma vertente aí que o Ong Man, né, tinha total controle, vulgo o Homem Santo. E ele levou essa rebelião até 1939, quando ele foi contido aí pelos tailandeses, né, pelo Reino de Sião. Só que tem um porém, apesar dele ter sido caçado em 1939 e o grupo aí do Homem Santo já ter sido desfeito,
ele ainda estava sendo caçado pelos tailandeses, os franceses já nem ligavam. Até que em 1959 esse cara ele é preso, né? Esse cara ele é preso ali por autoridades tailandesas e não se sabe o que aconteceu com ele, nem quando ele faleceu. Mas provavelmente ele deve ter tomado muita porrada, viu? Ele deve ter tomado bastante porrada, né? E isso foi aí a história aí da rebelião do homem santo, ou dos homens santos, né? Santos entre aspas, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder ver os vídeos do card de descrição também, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais, né, o link vão estar aí também. Tamo junto. Mas não se esqueça, né, de passar esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Fala assim, mano, você sabe o que acontece quando existem um xamã que ele vê diversas tribos brigando e consegue unificar elas através da religião e fala que ele consegue transformar pedra em ouro e fazer tiros virarem flores, você acreditaria? Não, mas é lógico que não, jamais. Mas aí você fala assim, não, teve um cara que conseguiu fazer isso e deu trabalho aí tanto para os franceses quanto para os tailandeses. Mano, sério? Como assim? Os caras fez 2 países se unir contra meia dúzia aí de louco aí de líquido religioso, de cogumelo? Sim, ele fez isso. Caramba, eu vou ver. Aí você vai lá e passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio novamente, eu agradeço. Enfim, falou e fui!